Fala pessoal, eu sou o Maico Araújo, cofundador da Criativa Game Design, e a gente está aqui no primeiro episódio que a gente vai lançar sobre entrevistas que a gente está fazendo, colhendo aí depoimentos e contos de pessoas que tiveram contato com algumas entidades aqui do nosso folclore, que vão fazer parte da criação do nosso jogo, o Engenho. E hoje a gente está trazendo Lucas. Então, se apresenta rapidamente, quem é você, onde mora, pra gente começar essa conversa da gente. Muito obrigado pela entrevista, Michael. Muito obrigado, satisfação, pessoas. Prazer, meu nome é Lucas. Moro em São Caetano, especificamente no sítio. E graças a uma apresentação da introdução do jogo sábado, eu tenho muitas histórias assim para contar. Não só que aconteceram comigo, mas também todas as pessoas que vivem por lá, como meu pai, tios mesmo. São muitas histórias, e algumas até que tem um grau de veracidade até top mesmo. Tipo assim, vamos desenvolvendo tudo que vai dar tudo certo. O pessoal que mora na zona rural é que geralmente tem mais história pra contar, né? É A isso. gente, conversando com algumas pessoas, a gente vai percebendo que existe muito dessa questão de a zona urbana da cidade cada vez mais invadindo a zona rural, e tem muitos animais que às vezes acabam entrando na cidade e tal, e meio que fica de responsabilidade das pessoas que moram na zona rural de guardar e de passar para frente essas histórias que fazem parte do nosso folclore, né? Isso. Então, vamos começar. O que é que você poderia dizer assim, alguma das histórias que você já presenciou, alguma das histórias que pessoas já te contaram? Assim, Michael, na questão, como eu tava trocando ontem, meio que assim, conversando com meu pai, ele mesmo tava até me confirmando esse fato como você tava falando. Tipo, como era antigamente e tal, as famosas tochas, né? Aham. Que tem uma história por trás de tudo isso nela que significa, tipo, poderia ter sido duas comadres, dois compadres, ou até mesmo duas pessoas de grande vínculo, que meio que tiveram uma briga, uma discussão e morreram intrigados. Aí eles dizem que é como se essas tochas fossem as duas almas correndo, disputando uma com a outra. Meu pai mesmo, ele já me contou muito que via as tochas, assim, via esses dois fogos. E não só meu pai, meus avós, falecidos mesmo, contavam essas histórias. Que meu pai até teve uma história muito interessante que tava ele e um ex-cunhado dele na antiga casa onde ele morava. Aí ele tava assim do nada e tal, aí viu aquelas duas bolas de fogo, que é Aham. toda a característica da tocha. E essas bolas de fogo meio que, vamos dizer assim, aumentou a luminosidade dela, sabe? E veio pra cima deles. Sei. Lógico, meu pai e meu tio e o ex-cunhado dele teve medo. Aham. Aí correram pra casa. Nessa casa tinha como se fosse um alpendre assim, tudo certinho. Meu pai disse que quando ele chegou na porta de casa, ele viu como se fosse aquele clarão batendo na comunheira, como o pessoal diz assim, na caída da água. Sim. Na hora que bateu, caiu aquela luz. Agora caiu como se fosse uma lanterna. Na hora que ela caiu, ela meio que se apagou. Meu pai me contando e eu fiquei, caramba, pai, e o senhor, tipo assim, não teve a capacidade assim, de querer pegar? Ele disse, Lucas, uma bola de fogo em cima de você, vindo não sabe de onde. Eu meti o pé e eu não quis nem ficar pra saber, não. Porque ele disse que é uma coisa que é muito estranha, principalmente quando ela realmente cresce e vem pra cima de você. Que ele já me disse, olha, eram muitas vezes que eu vi as tochas. E como eu disse, não só é um relato, se for só o relato de um, Aham. beleza, mas é um relato de um, de outro, de outro, de outro, de outro. Aí vai crescendo ainda mais essa história. Das tochas, acho que dá pra gente dizer que são o fenômeno, vamos colocar assim, que a gente tem mais relatos, assim, diferente. Isso. E sempre tem essa questão, tanto da história por trás, que é uma coisa muito interessante da cultura nordestina, que essas histórias, elas sempre trazem, foi uma coisa até que a gente já tinha conversado, elas sempre trazem
uma história de moral por trás, como se fosse para educar as pessoas, para passar essa ideia de que você tem que respeitar as pessoas próximas a você e tudo Isso. mais. Então isso vai desde como a gente se relaciona com a natureza até como a gente se relaciona entre família. Entre família. Então você tem uma história de dois compadres, duas comadres que assim, para quem é de fora, às vezes não percebe o quanto o relacionamento de compadre e comadre aqui no Nordeste é forte. Quando você chama alguém para ser padrinho do seu filho, ou para ser madrinha do seu filho, e aí vocês se tornam compadre, você ali é uma reafirmação de uma amizade que você, teoricamente, tinha que ter pro resto da vida. E aí você tem essa história justamente de dois compadres ou duas comadres que se intrigaram e morreram nessa, vamos dizer assim, Atrito. isso, nesse atrito assim de... E aí gera essa tocha, gera essa entidade que fica vagando ali disputando, feito você disse. É como se fosse uma coisa que a gente tem que entender. Não faça isso. Se você tem um compadre ou comadre, você está intrigado, se reconcilie, porque se você morrer, você pode virar uma tocha que vai assombrar as pessoas aí, né? Isso. Então, como você estava falando assim sobre essa questão assim para o nordestino, do compadre, da comadre, é um negócio tão forte que, tipo, tem pessoas que fazem o compadre e comadre de fogueira, já ouviu falar? Sim, eu tenho compadre de fogueira. Eu não tenho... sei como é que você se torna compadre e comadre de fogueira, que diz que parece que você entrelaça o braço e pula a fogueira. Isso. Tem um ritual que você tem que fazer tanto para padrinho. Eu tenho um afilhado de fogueira, eu tenho uma madrinha de fogueira. Uhum. A minha madrinha, eu sou padrinho do filho dela, todo de fogueira. E eu tinha um compadre de fogueira, que ele já faleceu também, e a gente era, tipo, super amigo, assim. E eu gosto até de dizer que, pra mim, esse ser compadre, ser padrinho de fogueira, é mais importante do que ser padrinho de batizado. Porque às vezes você é padrinho de batizado, a pessoa muda de religião, não gosta deixa do pra lá, padrinho. não gosta, mas o padrinho de fogueira, que é aquele que você escolheu, e aí você faz um ritual. É um ritual, você coloca o braço, ou no caso do meu afilhado, ele era pequenininho, peguei ele no braço, e aí você gira a fogueira e você fala algo assim, tipo, São João dormiu, São Pedro acordou. Vamos ser compadre ou vamos ser padrinho, que São Pedro mandou. Ou Santo Antônio. Aí você fala os 3 santos do São João, e aí quando você faz isso 3 vezes, e aí, tudo 3, né? Você faz 3 vezes, e aí termina e você é padrinho de fogueira ou compadre de fogueira. E a gente tem isso aqui que independe de religião, isso não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com a religião. E uma coisa muito interessante, como você mesmo falou, sobre as tochas e compadres e tal, meio que fugindo um pouquinho do assunto, mas você falou um negócio muito interessante no começo, que foi com a urbanização. Sim. Porque eu já perguntei muito a meu pai, meu tio, meus avós, assim, por que eu não vejo essas tochas? Aham. Aí meu pai me deu essa explicação. Pô, Lucas, antigamente não tinha tanta... Vamos dizer assim, como ele diz, não tinha tanta luz como tem hoje. Você vê, ó, antigamente era... Você saía daqui, você andava até meia-noite, 1h da manhã, praticamente despreocupado, com medo de bandido, essas coisas e tal. Não tinha tanto esse perigo. Mas também não tinha muitas pessoas, sabe? E todas as pessoas que existiam ali eram tudo praticamente família. Como eu tô lhe dizendo isso? Os São Joãos. Meu pai mesmo me dizia, olha, o São João antigamente era muito animado e tal, essas coisinhas, era festa. Hoje você vê como é as festas de São João. Não tem mais essa tradição de compadre e comadre de fogueira. Não tem muito essas coisas. É como se o urbanismo tá invadindo os locais. E as tradições, né? E as tradições, até essas entidades estão se sentindo, vamos dizer assim, encolhidas naquele local em que eles viviam. É muito interessante, assim. E uma coisa que você tocou nesse assunto e eu não tinha pensado. Talvez tenha uma relação da tocha justamente com essa cultura que a gente tem de compadre e comadre de fogueira. Que é outro elemento de fogo ali que está presente justamente naquilo que faz eles se tornarem uma tocha viva, né? Uma bola de fogo, uma tocha, uma luz. É muito interessante isso. Sobre outras histórias, então. A gente tem a tocha, que, feito a gente falou aqui, é uma coisa bem comum
é muito normal de se ver. O pessoal fala que quando aparece todo mundo vê, não tem como não ver. Não tem como não ver, porque é uma coisa bastante interessante que é isso. Aham. Que, como se diz, um espírito ele aparece só pra uma pessoa. Tem a história da botija, ela só aparece pra uma pessoa. Agora a tocha, não. A tocha é tipo, se tiver 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, se aquela luz Vai ali ver. acontecer. É. Porque, tipo assim, para nós nordestinos, existe toda essa história. Agora, um pouco assim para a ciência, dizem que a tocha é como se fosse um chamado fogo-fato. Uhum. Que é como se fosse o quê? A decomposição de algum animal morto, alguma matéria orgânica, onde nessa decomposição soltam gases. E esses gases, quando entram em contato com a natureza, meio que cria uma luminosidade, algum fogo, até uma combustão, pronto. Instantânea. Porém, ela pode ficar vagando de canto a outro. Que eu já vi, eu pesquisei e tal sobre essas coisas assim, que tipo, eu queria muito realmente ver e tal, mas é só essa explicação que eu muito mais escuto, que acontece ainda mais geralmente em cemitérios, sabe? Porém, eu tenho lá minhas dúvidas, porque beleza, no cemitério pode acontecer, mas No meio Ao do re- sítio, no meio ao do redor mato da ali, minha né? casa, negócio É. muito. Ei, peraí. Mas é assim, outras histórias que tu pode contar pra gente. Vamos lá. Tem outras histórias. Onde eu moro mesmo, se chama Sítio Laje de Farinha. É um sítiozinho pacato e tal, tudo certinho. Que já aconteceu essas histórias, não só com tochas. Aham. E do lado do meu sítio existe um outro sítio chamado Barro Branco. Tem um colégio lá, tudo certinho. E o interessante desse sítio é que tem uma bifurcação. E nessa bifurcação, uma bifurcação assim, no caminho, pra cá e pra cá. Nesse caminho aqui, se eu seguir, todos os dois caminhos dão na pelada, só que um dá mais na pelada, é mais acessível. E lá no meio desse caminho assim, tem um local chamado Pagão. Ah, por que Pagão, Lucas? A história não relata, assim, os fatos relatam que eram crianças que morriam antes de serem batizadas. E tipo assim, ocorre tipo essa coisa assim, tipo, não, morreu sem ser batizado, é pagão. Uhum. E a criança que não era batizada morria como um anjinho. Tipo, ela morria, sendo que ela já foi batizada, já chamava um anjinho. E esse pagão era onde enterrava essas crianças que morriam. Era um cemitério, vamos dizer assim, um cemitério pagão, pronto. As crianças que eram pagãs seriam enterradas lá. Isso durou muito tempo, sabe? Aí, do nada, depois começou a surgir umas lendas. Que lendas eram essas? Pessoas que passavam altas horas da noite e escutavam uma criança chorando. Essas histórias de criança chorando assim, eu fico pensando, imagina o cara tá no meio da noite, no sítio, que não tem, no sítio não tem o barulho da cidade, que você não escuta nada porque você tem o barulho, né, próprio da cidade, carro passando, Isso, né? na cidade é isso. Agora, Agora- no sítio é a natureza pura. Imagina, você tá lá passando e esse caminho, ele é muito, praticamente macabro, sabe? Que até Aham. certas horas do dia, se você for querer ir lá, pronto, se você passar lá de manhã, você treme. Que é um canto esquisito, não tem pessoas assim que moram perto. Aham. Não tem animais, você vê os animais, mas tipo assim, um passarinho, uma lagartixa, essas coisas. Imagina você passando lá 9 horas da noite, 10, e escuta um ué, meu amigo, fala um negócio desse, não. Aí tem essa história lá, o pessoal fica escutando criança no meio da noite, assim. Era muito mais isso que as pessoas falavam. Escutavam crianças, ou então via algumas coisas assim estranhas, tipo um vulto. Eu já vi gente falando assim sobre ver caixõezinhos brancos, essas coisas. Não sei se, assim, vamos dizer assim, se isso é uma vericidade, né? Mas principalmente as pessoas mais velhas já me contaram. Por que as pessoas mais velhas? Porque essas pessoas mais velhas antigamente, eles me diziam: poxa, Lucas, a gente saía 9 horas da noite pra ir pra uma festa, voltava 3 horas da manhã, 4, sem medo algum. E eu entendo, porque, tipo, Aham. como a gente diz, a urbanização não tinha chegado tanto a esses locais, entende? Mas mesmo assim, mesmo com a urbanização vindo lá nesse local que é chamado Pagão, não tem tantas pessoas assim, sabe? É um local bem remoto, vamos dizer assim, calmo. Sim. Agora é um calmo que eu mesmo tenho medo de passar certas horas lá.
Vamos lá, então. Tem mais alguma coisa que tu queira contar? Mais alguma história? Meu amigo, Vamos, eu vamos trouxe lá. muitas pessoas, muitas histórias. Eu fui pesquisando, como eu disse, meu pai, minha mãe, meus tios. Outra, agora esse daí eu não posso realmente confirmar se ali era ou não. Mas assim, minha mãe me confirmou, minha avó uma vez já me confirmou e uma vizinha já me confirmou. Que era um outro colégio. Tudo relacionado a perto de colégio, sabe? O do Ipagão tá relacionado a perto do colégio e o colégio que eu estudei no sítio. Que antes de ser colégio, pessoas que morriam com doenças, agora doenças assim, que pra hoje pode até ser que tenha o tratamento e tenha a cura, mas tipo assim, câncer, hanseníase, doenças praticamente terminais assim. Tem algumas doenças que até hoje elas são classificadas, tem um termozinho que é assim, doença de segregação compulsória. Isso. Que é como se fosse uma doença que, historicamente, como não tinha cura, mas tinha uma alta transmissão, ou as pessoas tinham medo da transmissão, aí a pessoa era obrigada a ficar afastada da sociedade, ou afastada daquela vila que ela participava, Isso, e ela ia para um local onde só tinha pessoas com aquela doença. Isso. Como se fosse assim, no tempo que existia a lepra, naquele Isso. tempo. Aí tinha um campo de leproso, Isso, aí era um campo de lugar leproso. onde só morava quem tinha essa doença, né? Porém, nessa história assim, era um cemitério já para esse tipo de pessoa, sabe? Também tem isso, porque tem doenças também que às vezes elas eram transmitidas justamente no trato do corpo. Isso. Aí você tinha que, assim, tinha que ter um cuidado. O pessoal não tinha também tanto conhecimento. Porque hoje em dia a gente tem, tipo, sei lá, um caixão que é lacrado, Isso. né? Isso. Mas não tinha tanto conhecimento, então a alternativa que tinha era realmente enterrar essas pessoas no cemitério afastado. Isso. Aí, era onde eu estudei, antes desse seu colégio, era o cemitério dessas pessoas. E lá ocorria muitos boatos depois. Até mesmo quando muita gente, assim, no tempo que eu estudava, pessoas lá de idade falavam, olha, aqui era um cemitério. De vez em quando assim aparece um vulto branco, uma pessoa, uma silhueta. Eu não sei se aquele pessoal mais velho falava aquilo ali pra amedrontar as crianças. Mas assim, é um outro caminho que é igual o Pagão. O cemitério dos Pagãos que eu tava falando. É um caminho frio. É um caminho que você sente uma coisa pesada, né? Energia pesada, sabe? Que é até, como eu posso dizer, em cantos assim que ocorreu alguma coisa de energia negativa, você consegue sentir, entende? E no caminho desse colégio, tipo, praticamente da minha casa para esse colégio, muitas pessoas já contaram terem visto galinhas cacarejando num canto onde não tem galinha, cachorros passando no meio do caminho, assim, cachorros tipo assim, ele passou assim no meio do caminho e ele sumiu. Sei. Ele vulto preto, tipo, passou, você sabe que é um cachorro, mas quando ele parou aqui no meio da estrada, sumiu. No próprio colégio, ela é um pouco distante da estrada. Já vi pessoas dizendo, olha, uma vez eu tava passando lá umas 8 horas, quando eu olhei assim, tinha um negócio lá na escada. Meu amigo, eu corri. Só vi o pessoal assim comentando. E era toda essa história. Eu contei desse jeito assim, que tipo, meio que resumindo. Mas eu já escutei muitas histórias sobre esse colégio, sabe? Não, imagina, parece coisa de filme, né? A gente imaginar a construção de um colégio num lugar onde antes foi um cemitério e imaginar que não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer nada. É uma coisa muito, assim, muito engraçada, né? Porque tipo assim... aqui no cemitério, tô nem aí. Quando é num filme, você acha que o roteirista foi preguiçoso. O cara teve a ideia de colocar isso aqui justamente em cima do cemitério, nossa. Isso. Só que na realidade era aquela coisa assim, que às vezes, sei lá, às vezes era justamente um terreno que tava vazio, que ninguém usava, né? Era praticamente um terreno, assim, vamos dizer, um terreno baldio, em que o prefeito viu fazer um colégio aqui. Que muito antigamente, né? Acho que o dono disse, não, pode fazer e tal, beleza. Não tá me rendendo nada, pode fazer. Só que não foi passada essa história para os herdeiros, todo mundo que tava na envoltura para fazer esse colégio. Agora eu queria te perguntar, não sei se você já ouviu alguma coisa assim, mas, vamos dizer assim, faz parte da pesquisa da gente. Uma entidade que a gente escuta muito, muito falar aqui na região é Comadre Fulozinha. Todo mundo sempre tem história de Comadre Fulozinha, seja porque já viu alguma coisa, seja porque já levou uma lapadinha de urtiga. Ou então do cabelo dela que as pessoas Ou dizem. cabelo que trança, que passa no mato, o mato fica trançado.
Pra não dizer o nome dela 3 vezes aqui, né? O que é que você já ouviu falar sobre ela? Bem, da comadre, eu não acreditava nisso, não. Até o ano passado. Já escutei muitas histórias sobre a comadre. Eu não tenho medo não, de falar os 3 vezes o nome dela, não. Isso aí eu não tenho medo, não. Lógico, ela fica no canto dela ou no meu. Mas assim, eu já ouvi muitas histórias sobre meu pai mesmo. Muitas vezes, olha, poxa, tinha vez, Luca, que pai, que era meu avô paterno, Uhum. tava lá cortando a crina do cavalo. Porque era um nó, não era nem um nó, era um laço tão bem feito que podia colocar 4, 5 pessoas pra passar o dia ali e não conseguia desatar. Aí eu, pô, pai, isso é conversa, isso daí não existe não, sabe? Pô. Mas aconteceu 2 histórias muito interessantes comigo. Uma eu presenciei e a outra eu senti. Aqui eu senti. Tava dormindo. Assim, eu ia dormir, né? Eu tava mexendo no telefone e tal, tudo certinho. Aí meu pai tava na cama com minha mãe e eu tava no meu quarto. Aí quando eu tava me preparando assim pra dormir, tipo, eu tava todo preparado já pra dormir, já todo enroladozinho, já tinha guardado o celular todo. Eu escutei aquele assovio no meu ouvido. Ixi. Um assovio, se eu tentar, vou tentar, como é que eu vou reproduzir? É um assovio assim. No ouvido da pessoa. Isso 9 horas da noite. Eu eu parei no tempo e disse, pai, você assoviou? Não. Ah, pô, alguém assoviou no meu ouvido. É o que meu pai disse. Ah, pô, Lucas, isso deve ser, como as pessoas do Nordeste falam, a imada dela. É, Aimada, é. A imada dela de quem? Da nossa comadre. Isso pode ter sido ela. Agora, uma coisa. Se você escutar um assovio dela perto, é o sinal que ela tá longe. E ela não tá longe, tipo assim, ela tá ali no outro canto, não. É longe mesmo. Vamos dizer assim, tá em outro sítio, em outro local mesmo. Agora, se você escutar aquele assovio perto, pode ter certeza. Não, se escutar assovio longe, Não, se escutar o assovio longe, né? isso. Se escutar perto, ela tá longe. Ela tá longe, isso. Desculpa. E se escutar o assovio longe, é que ela pode estar por perto daquela localidade, até mesmo do lado de você. E a segunda vez que eu tive esse contato, assim, não tive um contato com ela direto, mas foi meio que indireto, foi o sogro do meu ex-patrão, que eu queria até dar um abraço pra ele, seu Caetano. Eu cheguei na casa dele, tranquilo, na casa do meu patrão, do meu ex-patrão, né? Aí eu vi o sogro dele, ele tinha um cavalinho, só que o rabo do cavalo e a criança tava todo aquele emaranhado, sabe? Aí eu perguntei aos netos dele, o nome dele é Eduardo e Vinícius. Ô Eduardo, foi o que isso aí no rabo do cavalo assim aí, do teu avô? Ele disse, ó, louco, eu tô achando que isso foi com o Mato Fulozinha, velho. Aí os meninos com medo assim, tipo, e a gente tava falando nela aqui, pô, a gente tava meio que atiçando ela. Pô, não tem medo dela não, não tem medo dela não. Aquilo lá faz medo. Mas quando eu vi aquela cena, tipo, da crina, todo aquele emaranhado, eu fiquei, tipo, não. Isso daqui, 99% de chance eu creio agora. A questão do assovio, eu já tinha ouvido falar também. E aí o ruim é isso, assim, você pensa que ela tá se afastando, quando na verdade ela tá se aproximando. E aí é justamente nesse momento que começa a acontecer as coisas, quando você escuta assovio longe. Longe, isso. Porque, assim, eu não tenho certeza, pode me corrigir se eu tiver errado, mas parece que a função dela é como se fosse a do Curupira, que é como se fosse proteger aquilo que é dela, ou seja, que é a natureza. Uhum. O interessante desses fatos assim sobrenaturais é que eles sempre têm uma finalidade. Não sei se você já parou pra prestar atenção, Sim. né? Como o Curupira. Tá lá, ele protege a natureza. A comadre Florzinha, já falei o nome dela 3 vezes aí. Olha. Vai dar erro aí depois na gravação, a gente não vai saber por quê. A comadre Florzinha também. É como se fosse nesse sentido, que ela está lá. Ela meio que faz um mal ao ser humano, mas eu acho que o mal que o ser humano que ela faz assim não é porque, tipo, ela quer.
vamos dizer assim. É que ela tá tentando proteger aquilo que é dela, os animais e tal. Você pode parar pra prestar atenção, que é sempre uma coisa que tá envolvida, uma coisa ruim, entre aspas, mas que tem quer ajudar a manter aquilo. É feito um animal que às vezes ataca pra se defender, Pra se né? defender. Isso. Uma cobra ela não vem nos picar assim à toa. Ela nos pica pra se defender, que somos uma possível, como eu posso dizer, Uma ameaça pra ela, né? pra ela. Sabe, entende? E tipo assim, muitas histórias sobre como a falou assim, é tudo sobre relacionado a isso. Tranças no cavalo, mato trançado, capim trançado, aquele bolo, Uhum. faz um bolo. Os assovios. A aparição dela eu nunca ouvi falar. Mas eu já ouvi, assim, dizendo que a aparição dela é uma pessoa, como se fosse uma Samara, praticamente. Cabelos longos, não dá pra ver o rosto. Mas principalmente é essa a principal característica dela. Aham. Cabelos longos. E todo mundo, assim, da idade assim, meu pai, meus avós, tem uma história com a abençoada. Pra gente encerrar, vamos lá, a última história que você possa contar pra gente de uma dessas que a gente ainda não ouviu, que a gente não falou hoje. Pô, uma história agora essa história aí é um pouquinho, né, tensa, porque... Pronto, é bom. A que guardou pro final É, é a mais tensa, vamos lá. tipo, eu guardei muitos, assim, Aham. sabe, mas eram sobre as pessoas que viravam bicho. Ah, Lucas, lobisomem? Não. Meu pai já me contou de uma história de uma mulher, que eu não queria citar o nome dela assim que ela já Aham. faleceu, e pra proteger e tal, de famílias e tal. Mas todo mundo lá sabe. Vamos dar um nome a ela fictício de Josefina, pronto. Beleza. Essa dona Josefina é uma história que ela virava bicho. Mas não era um lobisomem, sim uma porca. Interessante, né? Você virar Uhum. uma porca. Mas assim, dizem que foi porque ela bateu na mãe numa sexta-feira santa. Não sei se isso condiz, sabe? Mas todo mundo afirmava que ela virava bicho. Que ela virava bicho, ela virava essa porca. E saía correndo o mundo. E era algo aterrorizante, sabe? Porque, tipo, virava bicho, atacava. Aham. E quando ela, assim, no outro dia não se lembrava. Como se fosse praticamente a história do lobisomem. Sim. E meio que foi um tio meu que desencantou ela. O que é desencantar? Tirar um pouco de sangue. Meu pai já me contou essa história, que foi esse meu tio que desencantou ela com uma espécie de um... Como é que eu posso dizer? De um facão, só que um facão bem grande. Ele bateu nela e pegou mesmo a meia assim do lado. E quando foi no outro dia, acharam essa mulher, essa dona Josefina. No caso, ela tava como se fosse uma porca, assim. Ele viu Isso. uma porca atacando, Isso, atacando. aí ele foi se defender ali. Ele foi se defender dela, ele foi atacado por ela, e ele se defendeu. Quando foi no outro dia, acharam ela, e ela tava com uma bendita marca de corte assim no pescoço. Sei. Chegou essa história no convite do meu tio, e ele disse, olha, foi eu que fiz isso daí. E a história final dessa dona Josefina foi um pouco macabro, sabe? Por quê? Ela passou acamada 6 anos, ou foi 7, e tipo, todo mundo tinha aquela repulsa quando iriam visitar ela, porque ela tava com a boca aberta, tipo, a idade dela chegou, Uhum. e ela ficou, muitas pessoas lá, os mais velhos mesmo diziam, ela morreu até pouco tempo. Poxa, Lucas, ela ficou uma coisa feia, ela tá com a boca aberta, e antigamente ela corria bicho, sabe? É uma história, tipo, que todo mundo já existia essas histórias de alguém virar bicho, sabe? Sei, tu falou uma palavra agora que eu fiquei pensando. A gente tem aqui no Nordeste uma expressão que é correr bicho. Correr bicho. Que geralmente a gente usa quando alguém tá muito doido, Tá assim. muito Quando agoniado. alguém Tá querendo correr bicho? tá agoniado. É, Tá isso. querendo correr bicho agora? Isso provavelmente vem daí, dessa Vem disso história daí, de pessoas porque- que tinham algum trauma, alguma coisa, ou fizeram alguma coisa e receber essa punição de virar um bicho na floresta, assim. Isso, porque, tipo assim, é como se fosse um castigo 2.0. Porque imagina, você bater na sua mãe e no seu pai, já é uma coisa Aham. pesada. E mesmo assim, na história que conta, se você batesse na sua mãe e no seu pai na sexta-feira Na santa, Sexta-feira Santa, que é o dia mais santo mais que tem. santo possível, meu amigo, a situação... Aí era
era essa realmente a história. E, tipo, meu pai já contou que tinha outras pessoas lá que, tipo, corria porca, jumento, Aham. tá entendendo? Agora, tipo, não é uma coisa, tipo, ele tá correndo bicho, calmo, não. É o que ele tiver vendo pela frente, ele só quer destruir. Fica descontrolado, né? Matava galinha. Pronto, meu pai tinha a criação de porquinho da Índia, porquinho da Ilha Selvagem. E ele disse que uma vez ele perdeu 12 porquinhos da Índia, que um bicho, não se sabe o que, não tinha como ser uma raposa e, como se diz, caçaco, sabe? Sim. Porque, tipo, tinha cachorros. Eles criavam cachorros. Não tinha como, porque se mesmo que fosse, beleza, o cachorro não deixou, mas pelo menos ele ia escutar o É, cachorro o latindo na cachorro noite. latino, né? E era uma coisa que, tipo, o bicho vinha, meio que chupava o sangue e deixava o animal. Ele perdeu assim. Não foi. E nem tinha como ser morcego, porque praticamente fosse um morcego, poderia chupar um ou dois, mas chupar 12 Aham. tinha que ser no mínimo mais 6 morcegos, né? Vamos dizer assim, um exemplo. Uhum. E essas histórias de você correr bicho lá, muitas vezes acontecia, porque tinha aquelas pessoas que amaldiçoavam seu filho. Que a história do lobisomem é essa. É, de 6 filhas mulheres, o sétimo, que é homem, vira Isso. lobisomem. Ou também, se o filho bater na mãe ou amaldiçoava a mãe ou o pai, virava bicho. Ou se ele desse 7 nós na camisa, parece que era um negócio assim, virava lobisomem. Que é até uma coisa interessante que meu pai disse: olha, Lucas, que Deus o livre um dia isso aconteça com você. Meu pai, meu tio, que já me disse: olha, se você um dia, se um bicho vier correr atrás de você, entre num cercado que tenha gado. Que é meio que o gado ele é limpo, Uhum. puro. E uma coisa assim, uma entidade dessa do mal, ele não entra em canto puro, sabe? E você pode entender que as pessoas que dizem, virou bicho, acho que se você tentar pesquisar sobre, realmente pode até entender o porquê daquilo ali acontecer, tá entendendo? É interessante. E é mais uma história que a gente escuta que traz essa noção de educação moral. De você dizer, só se você fizer isso aqui, pode acontecer lá na frente com você. Isso. Então, vamos ter cuidado. Né? A gente tem mecanismos de controle moral e as histórias, os contos, as tradições, elas fazem parte desse mecanismo que a gente tem de educar as crianças, educar os adultos, para não acontecer, né? A gente tem essas histórias que corroboram com outras que a gente já ouviu. Uhum. A gente tem outras histórias de outras entidades que a gente vai trazer aqui também ao longo desses episódios que sempre vão remeter a essas questões morais e de educação social, seja, foi o que eu falei no começo, de pessoa para pessoa ou da gente, a relação da gente com a natureza. Então é isso, queria só te agradecer. Eu só queria contar só mais uma Vamos lá, história. gente, vamos. Agora, essa história, ela não é, tipo, nada, como é que eu posso dizer assim, nem sobrenatural. Tem uma sobrenaturalidade, Aham. mas é muito interessante, sabe o que é? Tu já viu falar nos rezadores? Já, já. Cara, aquilo ali é um negócio que eu fico muito, meu, é um dom, ou um dom divino, ou um dom maligno, não sei, mas é uma coisa muito interessante. Porque assim, Michael, muitas vezes eu já tive dores no peito, Uhum. um desconforto no peito, pesado, sabe? E lá no meu, onde eu moro, lá no sítio, tinha um senhor, nesse aqui eu vou falar o nome dele, seu Amaro, que Deus o tenha, que ele faleceu há uns 2 meses, mais ou menos. Ele era rezador. E uma vez eu tava com uma dor no peito, que eu já tinha ido muitas vezes pra ele, só que esse dia foi muito fatídico, porque eu tava com uma dor nessa caixa assim torácica, e eu tava também com um peso, sabe aquele peso, Uhum. como se você sentisse, não, tem um negócio em cima de você. Aí, eu tava com essa dor no peito, meu pai me levou lá, aí eu cheguei lá, opa, seu Amaro, tudo bem? Tudo, vim aqui lhe rezasse, vamos, entre. Ele já tava bem fraquinho já de saúde, mas mesmo assim ele me rezou. Aí, interessante, é uma oração chamada peito aberto. Uhum. Ele faz a oração peito aberto, ele pega o braço da pessoa assim, deixa eu ver, assim, pega uma corda daqui pra cá e meio que dá outro laço, da outra volta. E ele media. Tinha vez quando ele pegava essa corda, ficava assim, ó. Entende? Ficava assim, tipo, batia aqui. No nada lá, o moço lá rezava. Não sei o que é que ele rezava, que ele falava baixinho e tal. Quando ele pegava a corda, media a corda aqui de novo, a corda fechava.
É um negócio muito incrível que você... Não, aí você diz, não, ele tá aumentando. Não tinha como ele aumentar. Porque no momento em que ele botava aqui, Ele pega meio a que mesma medida, né? ele meio que me dava a prova. Olha, o tamanho é esse. Tô medindo esse tamanho. Que o meu já tinha essa corda separada, que ele sabia quando eu ficava com o peito aberto assim, tipo, eu tô com o peito aberto, aí ele me rezava. Ele pegava daqui da ponta e media. E media. Nesse fatídico dia, eu tava naquele cansaço, aquele peso. Aí eu pedi ao seu Amaro, por favor, ore por mim que eu tô achando que eu tô com algum peso, sabe? Algum negócio cansado. Aí ele disse, não é por nada não, meu amigo, mas realmente você tá com um peso. Você tá com um peso grande. E eu acredito. Eu creio em Deus, respeito todas as religiões, quem tipo crê, não crê, outras religiões assim, respeito tudo. Respeito é o que prevalece, não é isso? Sim. E eu acredito, tipo, nessas coisas assim, Umbanda, Candomblé, eu não sei qual... Ele falava muito em Deus, mas eu não sei encaixar se o rezador tem parte com Deus, com quem tem parte. Aí ele disse, meu filho, você tá realmente com um peso nas costas. Eu sei que você tá com um peso nas costas. Principalmente inveja. Muitas pessoas têm inveja de você, mas tem uma coisa assim em cima de você. Aí ele me rezou. Aí eu, curioso, perguntei ao seu Amaro, quem era essa pessoa? Ele disse o nome da minha bisavó. O nome da minha bisavó não, o apelido dela, por sinal. Quem é essa, Amaro, que tá assim nesse peso nas minhas costas? Ele disse, olha, é uma pessoa chamada Pichuta. Você conhece? Meu pai já ficou assim. E eu comecei a chorar. Por que eu comecei a chorar? Porque era a abençoada bisavó minha. Nunca conheci ela. A bisavó paterna. Foi uma coisa tão impactante que eu comecei realmente, tipo, pô, por quê? Meu pai ficou assim, tipo, pô, não vou botar isso na cabeça, não, eu não acredito, não sei o quê. Mas, sabe, ele ficou muito impactado naquilo ali, que ele parou. Ele tava assim, descontraído, ele parou. Quando o seu Amaro disse. Lógico, o seu Amaro deveria ter conhecido essa minha bisavó. Mas ele falou com tanta certeza, com tanta clareza, que ele fez uma oração pra mim. E daquele dia diante pra cá, aquele peso das minhas costas saiu. Aquele incômodo, sabe? É como se fosse aqui, ó. Uma coisa que tá pendurada. Uma criança, imagina uma criança no seu, como se diz, cangote. Imagina aquilo ali agora todo dia. E quando ele rezou, que eu chorei, e ele rezou de novo, aquela coisa saiu. Uma coisa, tipo, que realmente é sobrenatural, mas que vai muito além de mais da minha cabeça, sabe? Porque, tipo, eu acredito que não estamos sozinhos nesse mundo real. Mas tem vezes que eu fico muito pensando, caramba, velho, será que o mundo sobrenatural, ele realmente está conosco aqui? E muitas vezes eu vou chegando nessas conclusões, tipo, com a tocha, a comadre Florzinha, o próprio lobisomem, como é que eu posso dizer, esse fato que aconteceu comigo, entende? Eu vou chegando nessas conclusões. É isso, então, terminando com essa história muito interessante, Muito interessante. Eu não tinha ouvido alguma coisa assim. Então, assim, mais uma vez te agradecer, Muito obrigado, participar Michael. aqui com a gente, ter obrigado. disponibilizado teu tempo. Nada, que isso. Então a gente está encerrando aqui. Link na descrição para as nossas redes sociais, a gente vai colocar a tua também. Na hora. E para participar também da nossa campanha para apoiar o jogo e fazer parte dessa trajetória que a gente está levando.